Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Lucas capítulo 23, versículo... Eu vou ler apenas a primeira parte do versículo 35. Lucas 23, versículo 35. A expressão aqui diz o seguinte: e o povo estava o quê? Olhando. E o povo estava olhando. E nós já lemos o texto, e aqui está falando a respeito da crucificação de Jesus. E o povo estava olhando. Vamos orar, que Deus nos abençoe. Santo Deus e Pai, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor Deus, por toda a música que foi entoada ao Senhor. E nós esperamos, ó Deus, que o Senhor tenha recebido toda a honra, glória e adoração. E, ó Deus, e que cada um aqui tenha feito de coração, com sinceridade, realmente adorando o Teu nome. Ó Deus, nós queremos neste momento que a Tua palavra que vai ser pregada, que vai ser anunciada, possa encontrar guarida em cada coração. Que o Senhor, ó Pai, venha suprir a nossa necessidade espiritual. Que o Senhor venha, ó Pai, em algum momento, tocar no nosso ser e que saiamos daqui, ó Deus, transformados. Que sejamos, ó Deus, instrumentos do Senhor para este mundo perdido. E que, ó Pai, possamos, na total dependência do Senhor, fazer, ó Deus, com que isso seja real. Então abençoa-nos e que o Teu Santo Espírito, neste momento, esteja agindo, esteja trabalhando, ó Deus, nos nossos corações, nas nossas vidas. E usa-me como um instrumento Teu, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? O título é este: o que um olhar pode revelar? O que um olhar pode revelar? Talvez você vai lembrar da sua juventude, né? Os casados aí. Talvez você foi pego por um olhar, não é? Ou você foi aquele que olhou e encantou. Ou aquele que foi encantado por um olhar. É ou não é? É a paixão através do olhar, não é isso? Eu lembro que quando eu conheci a Perla, sinceramente foi por causa do olhar. Nós sentamos, fomos para uma excursão em São Paulo, não é? Um parque de diversão ali, Play Center. Talvez você não conheça Play Center, mas lá em São Paulo é muito famoso esse parque. Então, eu sentei numa poltrona do ônibus e nem percebi, né, quem estava do meu lado, mas, em certo momento, eu percebi um olhar. E aquele olhar me interessou, não é? E eu investi naquele olhar. E aquele olhar já está comigo há 17 anos. Muito bem. Existe um ditado que diz que os olhos são o espelho da alma. Será que a afirmação ela é verdadeira? Os olhos são o espelho da alma. De acordo com vários estudos científicos, sim, os olhos são o espelho da alma. Seus olhos, eles podem revelar muito mais que o seu estado de ânimo ou os seus pensamentos. Dizem que os olhos são o espelho da alma porque refletem diretamente o processo de energia do corpo. Muitas pessoas evitam o contato dos olhos porque têm medo daquilo que os seus olhos possam revelar. E pessoas ficam embaraçadas com o fato de outras pessoas perceberem seus sentimentos. Por isso, desviam o olhar ou olham fixamente. Segundo estudos, o contato dos olhos é uma das formas mais fortes e íntimas de contato entre as pessoas. Este contato envolve a comunicação do sentimento num nível mais profundo que o verbal. Porque o contato dos olhos é uma forma de toque. Através dos olhos você toca a pessoa.
Através dos olhos você causa algo na pessoa. Lembra? No passado, talvez você é dessa época, mas eu sou. E eu procuro fazer isso nesta época com os meus filhos. Quando um olhar, ele já falava tudo. Será que aconteceu isso na sua vida? Quando o seu pai, ele não precisava falar nada, apenas olhava. Você já sabia o que estava acontecendo. Você já sabia a sua posição. Hoje, infelizmente, os pais têm que olhar, têm que falar, têm que gritar, têm que chamar o vizinho, não é? Mas o olhar, ele fala. Mas nós precisamos perceber o olhar, para que ele realmente tenha o efeito devido. Quando a pessoa está muito motivada, seus olhos brilham. Comece a prestar atenção nisso. Quando a pessoa está motivada, os olhos brilham. O brilho dos olhos de uma pessoa assim é um bom sinal de seu estado de saúde. Os olhos brilhantes, brilhando. Mas quando passam por problemas, preocupações ou chateações, a luz de seus olhos diminui. E sabe o ruim de tudo isso? É que na morte, os olhos se tornam opacos. Não tem brilho nenhum. Uma pessoa falecida. Ao mesmo tempo, o grau de luminosidade dos olhos revela o grau da força do ego. O indivíduo que tem o ego aguçado, ele consegue olhar diretamente nos olhos de outra pessoa. E este indivíduo pode fazer isso facilmente porque está seguro de si mesmo. Quando estamos seguros de nós mesmos, então nós fixamos. Por quê? Estou certo, estou com a razão, estou com o poder. O olhar. A palavra de Deus nos diz, em Lucas capítulo 11, versículo 34, a candeia do corpo é o quê? É o olho. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, olha só a expressão sábia da palavra de Deus. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Então nós podemos dizer que se a ciência olhar para a palavra de Deus, ela vai chegar à conclusão de que é muito real. O olhar, ele pode revelar muitas coisas. Muitas coisas. No nosso dia, nós percebemos olhares e nós conseguimos captar muitas coisas através de olhares. E através do nosso olhar, nós revelamos então estas coisas. Olha só, algumas coisas nós revelamos. Raiva, já ficou desse jeito? Nojo, não é? Medo, tristeza, surpresa, alegria. Nós, através do nosso olhar. Às vezes nós temos nessas figuras expressões, não é, labiais também. Mas você não precisa de expressões labiais para revelar raiva, nojo, medo, tristeza, surpresa, alegria e outras coisas também. Nós revelamos através do olhar seriedade, indignação, desdém, aversão, repugnância, preocupação, inquietação, satisfação, desânimo, melancolia, aflição, atenção, admiração, surpresa, choque. Tudo nós revelamos através do nosso olhar. Então o olhar é um ótimo indicador das emoções. E no texto que nós acabamos de ler, mais precisamente no versículo 35, diz que o povo estava olhando. E naquele momento, estavam diante da crucificação de Jesus. E a pergunta é, quem estava olhando? O que estavam olhando? E como estavam olhando? Então destacaremos nesta noite 3 tipos de pessoas que estavam presentes naquele momento
e como contemplaram aquela situação? Como contemplaram a crucificação de Jesus? Em primeiro lugar, o olhar das autoridades. O versículos 35 a 37 diz: e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então as autoridades olhavam um homem crucificado, castigado por açoites e por pregos nos punhos e nos pés. Eles viam a ele como um herege que estava sendo castigado por seus crimes, e assim vendo, zombavam dele. Os soldados não o conheciam muito e vendo, igualmente riam e zombavam. E pode até ser que algum dos soldados pensasse se tratar de um comparsa dos outros dois que também estavam crucificados. Eles estavam apenas olhando. E com o olhar, eles estavam condenando. Mas antes de Jesus ter sido crucificado, ele enfrentou os julgamentos diante das autoridades judaicas, ou seja, o julgamento religioso. Os julgamentos religiosos, eles mostraram em que grau os líderes judeus o odiavam, porque descuidadamente eles desconsideraram muitas de suas próprias leis. E de acordo com a própria lei judaica, houve várias ilegalidades envolvidas nestes julgamentos. Primeiro, nenhum julgamento era para ser realizado durante o tempo de festa, e Jesus foi julgado durante a Páscoa. Segundo, cada membro do tribunal era para votar individualmente para condenar ou absolver, mas Jesus foi condenado por aclamação. Terceiro, se a pena de morte fosse dada, era necessário que pelo menos uma noite se passasse antes da sentença ser executada. Porém, apenas algumas horas se passaram antes de Jesus ser crucificado. Quarto, os judeus, eles não tinham autoridade para executar ninguém, mas, mesmo assim, eles projetaram a execução de Jesus. Quinto lugar, nenhum julgamento era para ser realizado à noite, mas este julgamento foi realizado antes do amanhecer. E o acusado, ele era para receber conselho ou representação, mas Jesus não teve nada. E eles não deviam ter feito perguntas autocriminatórias a Jesus, mas ele foi perguntado se era o Cristo. Então, os julgamentos de Jesus representam o escárnio supremo da justiça. Jesus, o homem mais inocente na história do mundo, ele foi considerado culpado de crimes e condenado à morte por crucificação. Tudo isso deu início quando começaram a olhar para Jesus e o que estavam vendo os incomodavam. Aquelas autoridades se autocondenaram quando eles olharam Jesus como sendo um criminoso. Eles estavam cegos para a verdade e não conseguiram enxergar um libertador. Eles só conseguiram enxergar um criminoso e não um libertador. Hoje, a raça humana está olhando para Jesus com um olhar de rejeição, desinteressado e com um olhar sarcástico. Os resultados nós temos visto através da violência, do desamor e do interesse próprio. O que nós precisamos fazer? Precisamos, nós que estamos aqui, se você é salvo em Cristo Jesus, precisamos agradecer a Deus por nós termos tido os nossos olhos abertos para a verdade, nos fazendo livres da condenação. Quando nos apresentaram Jesus, nós não olhamos para Ele condenando Ele, mas recebendo dele a libertação.
Esse foi o nosso olhar para Jesus. E se você ainda não olhou para Jesus desta forma, como aquele que pode perdoar todos os seus pecados, que seja nesta noite. Que você possa realmente entender que aquele Jesus que estava pendurado no madeiro, ele fez por amor. Ele fez por amor. E qual foi o olhar de Jesus pendurado naquele madeiro para com aquela multidão que estava condenando? A expressão de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como seria a nossa reação? Ou qual é a nossa reação quando nós estamos sendo condenados injustamente? Que tipo de olhar que nós encaramos as pessoas? Como nós buscamos as pessoas? Como nós intimidamos as pessoas quando nós somos julgados injustamente? Na maioria das vezes, não é? Até mesmo quando nós somos julgados de uma forma justa, porque realmente temos parte naquilo que fazemos de errado, às vezes nós fazemos cara feio, não é isso? Nós tentamos intimidar, peraí, se eu falar mais alto ele vai abaixar, né? Vai abaixar o tupete. Então são os olhares. A avaliação que nós precisamos fazer agora é de como nós estamos visualizando a nova vida que temos e como temos agido diante dela. Tudo é uma questão de visão. Eu li um salmo hoje, no culto de oração, falando que nós temos a alegria, se nós somos realmente justos. Agora, uma expressão, um olhar de alegria, ele contagia, ele faz diferença. Um olhar também de tristeza, ele chama atenção. Um olhar de preocupação, ele incomoda, ele cria dúvidas e ele promove aquela certa curiosidade. Que tipo de olhar que nós temos transparecido para aqueles que estão ao nosso redor? Aqueles governadores, aquelas autoridades, eles olharam para Jesus condenando. Eles olharam para Jesus não dando a ele a maneira, não é, de se defender. Não deram. Não deram a ele a oportunidade de se defender. Apenas condenaram. Se você olhar para Jesus hoje, se você está olhando para Jesus hoje, como que você está olhando? Se você não tem certeza de que quando partir desta vida vai para a eternidade ao lado de Deus, como que você está olhando para Jesus hoje? Olha, me desculpe a expressão, mas talvez você está olhando como aquelas autoridades estavam olhando. E não é assim que Deus deseja. Não é assim que Deus quer. Provérbios capítulo 4, versículos 25 a 27, diz: os teus olhos olhem para frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Se aquelas autoridades tivessem olhado Jesus desta forma, não o teriam condenado. Como que você está olhando para Jesus hoje? Como as autoridades? Talvez não. Mas em segundo lugar, o olhar de um malfeitor egoísta. O versículo 39 diz: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Este homem, ele enxergou Jesus como um homem simples, igual a ele. Na mesma condição de réu de morte. E ouvindo o que as autoridades diziam, ele acreditou nas autoridades e também começou a blasfemar Jesus.
Ele permaneceu impenitente na presença da cruz de Cristo, insultando o Salvador, sem ouvir a repreensão e os apelos do companheiro que também ia morrer. E o versículo 40 diz: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Então ele foi advertido, mas ele não deu ouvidos. Ele continuou com a sua zombaria e manteve o seu orgulho, permanecendo em seu pecado e desperdiçando a única chance que tinha para ser salvo. Ao lado do Salvador, mas ele estava olhando o Salvador como se fosse uma pessoa normal, uma pessoa comum, um pecador como ele. Infelizmente, o olhar orgulhoso daquele homem proporcionou uma condenação terrível e eterna para ele. Ele morreu profundamente amargurado e com o coração tomado de incertezas. E nós podemos tirar como lição que se uma única oração de confissão e arrependimento basta para levar-nos ao paraíso, é terrível quando uma pessoa passa a vida inteira protelando essa decisão. E frequentemente, no final de sua vida, não consegue mais chegar ao Senhor. O malfeitor, egoísta, exemplifica de maneira muito vívida que não devemos deixar o arrependimento para mais tarde, porque então pode ser tarde demais. Para que protelar o arrependimento para depois? Para que protelar o aceitar, o receber Jesus como Salvador para amanhã? Porque nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos o que vai acontecer agora. Vindo de casa para a igreja, eu pego um trecho da BR-060. E o lado esquerdo da pista, o sentido contrário da pista, tinha um acidente. Certamente um carro capotou. O acidente deve ter sido muito grave. Muito grave. Eu não sei qual o resultado daquele acidente. Eu não sei se teve vítima fatal ou não. Mas se teve, o momento acabou. Se aqueles ocupantes não tinham a salvação através de Jesus, acabou o momento. Nós não podemos protelar, nós não podemos deixar para daqui a pouco o que Jesus quer que nós façamos agora. Se é arrependimento de pecados, se é entrega total a Cristo Jesus, faça agora. Não deixe para daqui a pouco, não. Quantas vezes nós ouvimos de jovens, não, está muito cedo. Deixa eu aproveitar a vida. Já ouvimos muito essa expressão, não é? Outros dizem, na sinceridade do coração, não, eu ainda preciso abandonar algumas coisas para que eu possa chegar até Jesus. Eu não posso chegar de Jesus dessa forma. Está deixando para depois. Cuidado, porque quando depois chegar na sua vida, vai ser tarde demais. Como aconteceu com aquele malfeitor egoísta. Pensava tanto em si, que ele não conseguiu perceber qual que era a sua verdadeira necessidade. O seu olhar direcionava para Jesus como sendo ele alguém que não podia fazer nada por ele. Estava totalmente enganado, partiu desta vida enganado e está condenado para toda a eternidade. Triste, não é? Muito triste. Ouvi a história de um evangelista que foi procurado por uma mulher de 75 anos de idade que desejava ser aconselhada espiritualmente. Eles procuraram um local, um lugar sossegado para conversar, e a mulher contou que aos 25 anos de idade havia engravidado contra a sua vontade. Com isso, representava uma vergonha muito grande para toda a família. E ela não contou nada a ninguém e emigrou para o norte, para bem longe de sua parentela. Lá,
ela deu à luz ao seu filho, e sabe o que ela fez? Ela tirou a vida daquele filho. Ela matou aquela criança. Ninguém desconfiou de nada, mas só que ela carregou em seu íntimo esse fardo insuportável por 50 anos. Ela e o evangelista, então, ajoelharam-se, e esta mulher sofrida reconheceu seu pecado diante de Deus, pediu perdão ao Senhor Jesus, e ela recebeu Cristo como Salvador. Como uma nova pessoa, ela ergueu-se dos seus joelhos. Ela não estava mais com aquele fardo pesado nas costas. Ela depositou aos pés de Jesus, e Jesus perdoou-a. O evangelista perguntou à mulher por que ela não tinha se chegado antes a Jesus, ao invés de viver durante 50 anos com a consequência pesada do pecado. Pois ninguém precisa carregar um fardo quando há alguém que se oferece para carregá-lo. Jesus está se oferecendo para carregar o seu fardo. Jesus está se oferecendo para perdoar os seus pecados. Jesus está se oferecendo para trazer transformação às nossas vidas. Porque Ele quer ver em nós pessoas realmente diferentes. Pessoas que servem ao Deus verdadeiro. Que vive para o Deus verdadeiro. Que já teve todos os seus pecados perdoados pelo Cristo verdadeiro. O Messias verdadeiro. O pecado, ele é terrível. Mas o mais terrível, sabe o que é? É levá-lo para a eternidade. Se você levar o seu pecado para a eternidade, quer dizer que você nunca experimentou salvação. Porque o pecado, ele não vai para a eternidade se você é salvo. Já foi pago o preço. O terrível é levá-lo para a eternidade. Se hoje você sabe, no fundo de seu coração, que precisa de Jesus, então decida-se agora por Ele. Não espere mais nenhum momento. Se hoje Deus lhe oferece a oportunidade de perdoar todos os seus pecados, então seria uma tolice não aceitar esta oferta. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse é Jesus Cristo. Aquele homem, aquele malfeitor egoísta, que olhou para Jesus como sendo como um deles, um pecador como ele não alcançou misericórdia, ele não alcançou graça. Mas a nossa vida hoje é diferente, não é? É diferente. Hoje nós somos mais privilegiados que aquele malfeitor, sabia? Hoje você tem provas. Nós podemos dizer para você, está escrito. O que vai depender de cada um de nós é uma palavrinha com 2 letrinhas, que é fé. Isso é o que vai depender de mim e de você. Olhar para Jesus não como um pecador, mas como um santo, como um justo, como um libertador. É assim que nós devemos olhar para Jesus. E se você já é salvo, nós também precisamos olhar para Jesus como santo. Nós também precisamos olhar para Jesus como libertador. Nós também precisamos olhar para Jesus, para aquele que pode produzir em nós transformação a cada dia. Porque nós estamos num processo de transformação. Continuamos pecando. Mas se eu olho para Jesus como sendo aquele que pode todas as coisas, olha, a expressão é pode todas as coisas. Então para que ficar sofrendo? Para que ficar tendo uma vida miserável, se nós podemos ser transformados? Para quê? Para que ficarmos como crentes em Cristo Jesus, que precisa ser luz para este mundo? Para que ficar diante das pessoas como alguém que não é salvo? Como alguém que está dando um péssimo testemunho? Então vamos olhar para Jesus.
Vamos deixar o mundo de lado. Porque é isso que precisamos fazer. Eu estava comentando no culto de oração dos homens que nós precisamos tomar uma posição. O Deus lá de Gênesis é o mesmo até hoje. Santo até hoje. Que odeia o mundo até hoje. E quando eu falo mundo, eu estou falando do sistema mundano. Porque a palavra de Deus diz que Ele amou o mundo. E ali a expressão são pessoas. Mas estou me referindo a sistema. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se constitui amigo do mundo é o quê? Inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Então não vamos ser pegos pela mídia que está promovendo tecnologia, pela mídia que está promovendo liberdade, pela mídia que está falando para você, olha, você é livre. Você pode fazer o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Olha, se eu estou olhando para Jesus como sendo o libertador, o transformador, então eu vou ser diferente. Eu vou me separar deste mundo. Não importa se eu vou ficar para trás. Não importa. O que importa é que eu estou ao lado de Cristo. Comunhão íntima com Deus. Isso é o que importa. Estar atrasado para pessoas? Estar atrasado para pecadores? Isso não me importa. O que me importa é se eu estou atrasado com Deus. Se Ele está abrindo os meus olhos para a verdade e eu não estou enxergando. Se Ele está colocando na minha mente o que eu preciso fazer e eu não estou fazendo. Isso eu preciso me importar. Aí quer dizer que eu estou olhando para Jesus e estou contemplando a santidade, estou contemplando o poder, estou contemplando o senhorio daquele que me salvou. Como você está olhando para Jesus? Qual é a sua expressão para com Jesus? Será que você tem observado Jesus? O olhar das autoridades, o olhar de um malfeitor egoísta, e naquela situação também, naquele meio, naquele momento, existia o olhar de um malfeitor consciente. O versículo 41, versículos 40 e 41, diz, respondendo, porém, o outro, repreendia-o dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Um malfeitor consciente. Este malfeitor, ele olhou e viu algo além da condição humana, castigada por açoites e por pregos. Ele viu alguém que os demais não podiam ver, pois não criam e não queriam crer. Ele olhou e viu algo mais que a simples situação do momento. A sua visão foi mais apurada do que isso. Esse malfeitor reconheceu repentinamente 7 coisas significativas a respeito de Jesus. Primeiro, que Jesus era sem pecado, absolutamente inocente, mas que estava dependurado na cruz como se fosse um amaldiçoado. Ele reconheceu isso. Segundo, que eles estavam errados zombando de Jesus, principalmente o seu colega de infortúnio. Em terceiro lugar, ele próprio foi repentinamente tomado pelo temor de Deus. Reconhecimento. Em quarto lugar, na presença de Jesus, ele percebeu que ele era pecador. Ele sabia que o que estava ao seu lado era santo, era puro, não merecia estar passando porque estava passando. E ele sim merecia. Se ele pudesse, ele tirava Jesus daquela cruz. Reconhecimento de pecado. Quinto lugar, ele se arrependeu
pois sabia que Jesus estaria em seu reino. E ele reconheceu e confessou que só através dele, só através de Jesus, ele teria entrada no paraíso. Em sexto lugar, com essa oração, ele também confessou que Jesus é Senhor, quando ele disse assim: quando entrares no teu reino. Reconheceu o senhorio de Jesus. E em sétimo lugar, ele demonstrou uma fé profunda e admirável. Não é admirável? Porque nós falamos muito mais desse malfeitor consciente do que o malfeitor egoísta. Ele marcou as Escrituras, através do seu testemunho, através do seu exemplo. A clara e imediata resposta de Jesus não se fez esperar. Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, nesse momento, nós podemos nos perguntar: que chances Deus dá a um malfeitor, a um ladrão, a um homicida? Sabe qual que é a resposta? Deus dá todas as chances possíveis. Todas. Um nome que está sendo muito conhecido hoje é o nome Tiago, não é isso? Tiago matou N pessoas. Será que Jesus dá uma chance para que ele se converta? Será que Jesus também dá uma chance para que ele arrependa dos seus pecados? E entregue a sua vida a ele? Para ter uma vida totalmente transformada? Será que Jesus dá essa chance? Sim ou não? Alguém tem dúvida de que Jesus não deu uma chance para o Tiago? Eu não tenho nenhuma dúvida. Lembra do maníaco do parque lá em São Paulo? Quantos lembram dessa reportagem que repercutiu o mundo inteiro, né? O maníaco do parque. Ele está preso, sabia? Ele está preso. Ele está preso pregando o evangelho dentro da prisão. Eu creio na salvação dele. Eu creio. Jesus alcançou aquele malfeitor. Jesus alcançou, segundo os nossos olhos, a escória da sociedade. Jesus veio para isso. Quando eu me considero bom, ai de mim. Ai de mim, quando eu me considero bom. Porque eu não sou. Eu sou pecador como qualquer outro. O perdido só precisa vir a Jesus e clamar pelo seu nome com o coração arrependido. Mas não devemos esquecer que o Deus Todo-Poderoso considera todas as pessoas como malfeitoras. Mas peraí, como assim? Todos nós somos malfeitores. Lá em Romanos capítulo 3, versículos 22 e 23 diz: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós vemos que essa passagem fala de todos, sem exceção. Somos todos pecadores. Todos carecemos da glória de Deus. E isso significa que nós não temos nada de bom para apresentar a Jesus. Nada, absolutamente nada. Mas também está escrito que a justiça de Jesus é concedida a todos os que creem nele. Deus pode fazer você justo, se você crer em Jesus. E esse ladrão, ele enxergou pela fé o futuro. Ele contemplou o terceiro dia. Maravilhou-se disso e exclamou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o resultado é que ele foi lembrado no mesmo instante. Jesus não disse para ele: peraí, olha, daqui 3 dias, quando eu ressuscitar, eu vou lembrar de você. Não. No mesmo instante, Jesus lembrou dele. Quão maravilhoso é o olhar voltado para contemplar a glória de Deus. Quão precioso é a visão de Cristo no terceiro dia, quando ele venceu a morte. E João também viu a Jesus e ele ficou espantado com a visão. E nós podemos ver lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 12 a 17. E eu vou ler para vocês. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me,
vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Que expressão, não é? Não temas, eu sou o primeiro e o último. Será que Jesus é o primeiro e o último na sua vida? Se você não tem certeza de que quando partir desta vida, vai para o paraíso, você precisa considerá-lo como o primeiro neste momento. Você precisa olhar para Ele como um libertador neste momento. Você precisa vê-lo como aquele que pode te dar vida eterna. Qual é o seu olhar nesta noite para Jesus, se você não tem essa certeza? Agora você que já tem, você que já é salvo em Cristo Jesus, que tipo de olhar você tem direcionado a Ele? Aos olhos de Deus nós somos justos, mas aqui nesta terra, será que nós realmente temos sido justos? Será que todas as pessoas que nós conhecemos, melhor, será que todas as pessoas que nos conhecem, elas podem falar bem de nós? Será que todas as pessoas que nos conhecem, elas podem dizer para outras: olha, seja como o João Ribeiro, seja como a Terezinha, seja como o Luiz Carlos, seja como a Selma, seja como o André, como a Rejane? Será que as pessoas que estão nos vendo, elas podem falar isso de nós? Será que as pessoas que nos conhecem, que estão contemplando a nossa vida, elas podem dizer sinceramente: olha, como que aquela pessoa é uma bênção para mim? Gostaria de ter aquele caráter, gostaria de ter aquela postura, gostaria de ter aquela fé, gostaria de ter aquela firmeza. Será que as pessoas que estão olhando para nós estão dizendo isso? Às vezes pensamos que nós somos uma ilha, não é? Nós não somos uma ilha. Nós estamos sendo observados todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações. Às vezes é mais fácil darmos um basta a tudo, ao invés de enfrentarmos qualquer problema que seja, buscando a ajuda de Deus, olhando para Deus, contemplando a Deus. Nós precisamos repensar a nossa vida cristã. Nós precisamos nos atentar para o que os nossos olhares têm revelado. O que o nosso olhar tem revelado? Concluindo, olhe para Cristo.
Não olhe a situação momentânea que você vive. Não olhe para os outros, nem para você mesmo, pois somos pecadores, e olhar para nós somente provocará tristeza e angústia. Quando nós nos isolamos, nós passamos a ser pessoas tristes e angustiadas. Não olhe nem mesmo para o Cristo, que muitos erradamente olham crucificado e morto. Não olhe para esse Cristo, porque Ele não está crucificado nem morto, pois a fé destes também está morta. Olhe para Cristo ressuscitado, o Cristo do terceiro dia, o mesmo que o ladrão da cruz olhou e que João viu na revelação do Apocalipse. Precisamos olhar para este Cristo. Um olhar faz toda a diferença. Um olhar, um simples olhar, muda a nossa vida. Ele mudou a minha vida. Ele muda a nossa história, mudou a minha história. E poderá mudar a sua também. Olhe. Por favor, olhe. Simplesmente olhe para Jesus. E você vai descansar, receber das bênçãos que Ele tem preparado para cada um de nós, na nossa necessidade e até mesmo nos nossos desejos. Então que Deus nos abençoe. Feche seus olhos e vamos orar nele.